Então, eu achei por bem fazer um retrospecto de 2009 para cá. Nós não vamos mencionar o período da medida provisória 446, ou o projeto de lei 3021 de 2008, até porque já foram questões superadas, e o mais importante é a gente focar de maneira objetiva nos aspectos da nova lei da filantropia. Mas contextualizar também é muito importante, porque esse aspecto histórico de como ele se deu, ficará mais fácil para a gente compreender, ao final, qual é a lógica de toda a legislação. Okay? Então, antes da lei da filantropia, quem era responsável pela emissão dos certificados era o CNAS, né, o Conselho Nacional de Assistência Social. Antigamente era Conselho Nacional de Serviço Social. Então, tudo era concentrado num órgão específico. Então, ele fazia o registro e o julgamento de processos de certificação. Né? Então, a partir de agora, a gente não pode falar mais registro, né, em relação ao SEBAS. A gente tem que falar da inscrição, né? Então, só para a gente poder também entender essa lógica. Não tem CNAS mais, não tem mais o registro. Tá bom? Então, no âmbito da assistência social, a legislação, com base na Constituição Federal, como foi mencionado pela doutora Lúcia, ela veio da Lei Orgânica da Assistência Social de 91. Logo depois da Constituição Cidadã, a gente tem uma lei orgânica que ela vai traçar como uma norma condutora para as políticas públicas. Okay? Então, a gente vai ter as questões vinculadas a quais são as pessoas jurídicas que fazem parte, quais são as entidades, qual é a natureza jurídica dessas entidades que compõem as organizações reconhecidas e acreditadas como entidades beneficentes de assistência social. A gente vai ter um decreto específico que vai tratar também, que é o 2536, de 97. Então, esse decreto ele traz de uma maneira mais esmiuçada proteção social básica, média e alta complexidade. Então, sempre por esse viés do atendimento. Tá bom? A gente teve, em 2009, eu queria só deixar para vocês, eu mencionei essa data, e não é por acaso. Dia 25 de novembro de 2009, a gente teve a publicação de uma resolução desse Conselho, Conselho Nacional de Assistência Social, que, apesar de não certificar mais organizações, trata das diretrizes da política de assistência. Então, esse conselho, depois de algumas discussões, em 25 de novembro, publicou uma resolução tipificando as entidades de assistência. Então, todas aquelas entidades que até então faziam assistência social, a de educação, que fazia assistência social, a de saúde, o que quer que seja, então, elas tinham a atividade de assistência social lato sensu. Né? A partir de 25 de novembro, foram tipificadas as atividades, os atendimentos. Okay? Por que é importante a gente saber que foi dia 25 de novembro? Porque em 30 de novembro saiu a nova lei da filantropia. Foi publicada a nova lei da filantropia. Então, percebam que o lapso de tempo de 5 dias, para você ter uma clareza em relação a quais são as atividades de atendimento e a nova lei da filantropia no mesmo momento, não deixando de recordar que era um final de exercício fiscal. Né? Então, ainda aquele período, né, de novembro até dezembro, a gente tem questões contábeis diferenciadas, a gente tem questões fiscais diferenciadas. Tá bom? Então, nada é por acaso. Por isso que eu acho interessante a gente mencionar esse histórico. Então, ao mesmo tempo que o CNAS passou a não ter mais competência de certificar as entidades, 5 dias antes, essas atividades foram tipificadas. E quem que estava preparado? Né? Poucas organizações estavam preparadas. Então, a lei da filantropia, ela trata sobre a certificação, obviamente, das entidades beneficentes, e nós, como advogados e defensores da Constituição Federal, mencionamos sempre, quando a lei traz a isenção, como imunidade, ok? Porque ela advém da Constituição Federal. Então, toda vez que vocês vão ver que a gente está mencionando isenção, é porque é a letra da lei, mas a gente considera imunidade. Bom? Então, aspecto constitucional, trata-se de imunidade e não isenção da cota patronal do INSS. Isso é importante a gente saber, mas, obviamente, a gente tem que trabalhar com o quadro que nós temos, que a gente tem que fazer todo o caminho de Santiago, como diz o Dr. Cláudio, para obter o certificado. Né? Bom, a certificação das entidades ela foi dividida por área de atuação e começou a ser examinada nos ministérios correspondentes. Então, as organizações que atuavam
na educação, na saúde e assim na assistência social também. Agora, tem as organizações mistas, né? Que é horrível falar mistas, porque, na verdade, a gente sabe que o ser humano ele precisa de uma atenção integral, né? Então, a gente desenvolve a atividade quanto à organização na sua integralidade. Então, a área de preponderância da organização, como que eu vou saber qual que é a minha organização, como ela se caracteriza? Através do Cadastro Nacional de Atividade Econômica que tem no CNPJ. Então, se a gente for ler o CNPJ de vocês, tem lá o CNAE. Qual que é a atividade principal do CNAE? Defesa de direitos sociais, assistência social sem alojamento, né? Tem alguns que têm dessa maneira, não é? Pois é, esse é o critério de avaliação, era o critério de avaliação, continua sendo, para eles poderem saber para qual ministério eles mandavam os processos. Lembrando que nesse período, de 2009 até 2010, 2011, tinha organizações que iam até os ministérios, não localizavam seus processos. Eu não sei quantos de vocês passaram por isso, mas eu passei com algumas organizações. Então, a gente teve realmente um período de transição muito turbulento. Então, por isso que a nova legislação também traz uma certa coerência em relação aos deferimentos do passado. Tá bom? Então, conforme a área de atuação preponderante, a gente vai olhar lá na internet, ter assistência no Ministério da Assistência. Tá? A gente teve um probleminha com o CICEBAS, depois o Dr. Cláudio vai mencionar. O probleminha é não funciona, né, que é na área da educação. Esse é o probleminha dele, não funciona. Então, agora tá. Tá com a... Bom, então, seguindo nesse mesmo raciocínio, a competência para concessão e renovação, que era lá daquele conselho, passou para o MDS, para o MEC e para o Ministério da Saúde, que não tinham know-how naquela avaliação, né? Então, percebam que teve esse momento de transição verdadeiramente. A atuação preponderante, como eu mencionei, e uma das questões que são interessantes é que muitas organizações que até então tinham a declaração de utilidade pública federal se perguntaram naquele momento, mas eu preciso ter utilidade pública federal agora? Porque a lei da filantropia não inseriu mais o título de utilidade pública federal como requisito. Então, o título de utilidade pública federal deixou de ser requisito da lei do SEBAS. Tá bom? A gente vai abrir mão da utilidade pública federal? Não, não é porque deixou de ser requisito que ele não tem a sua importância. Até porque, quando a gente menciona em relação aos benefícios do SEBAS, ele é vinculado a uma contribuição social, não é isso? Então, joia. Eu trouxe também a definição que está na lei, e ela está repetida, ela é repetida e copiada, vamos dizer, daquilo que já estava na Lei Orgânica de Assistência, daquilo que já estava no Plano Nacional da Educação. Então, pessoas jurídicas, direito privado. E por que a gente frisa isso? Porque, muitas vezes, por ser de interesse público ou de ser interesse social, nós somos interpretados como se direito público fôssemos. Mas a nossa natureza é de direito privado. Ok? Com a finalidade de prestação de serviços na área da assistência social, saúde ou educação, que atendam aos dispositivos da Lei 12.101. E, falando bem de forma resumida, a gente tem entendimentos, e eu vou mostrar para vocês entendimento em uma das ações diretas de inconstitucionalidade, que a assistência social ela é lato sensu, né? Então, ela pode, inclusive, abarcar cultura, educação, saúde. Né? Então, a gente trouxe essa definição para vocês, vinculada ao SEBAS, porque a organização que quer ter essa acreditação no poder público vai se vincular a determinada política pública. Tá bom? Princípio da universalidade do atendimento. Então, o que significa eu desenvolver o meu serviço com universalidade? Né? Vou usar uma palavra juridiquês, mas é uma atividade de caráter difuso. Tá? Então, o que é de caráter difuso? Né? Não identificável, não é de ajuda mútua. Eu estou ajudando a toda a sociedade, a toda a coletividade, ao bem comum. Tá? Então, essa é a universalidade do atendimento. Eu posso ter um público-alvo, mas eu vou atender esse público-alvo que aparecer, é um público-alvo vinculado também às políticas públicas, então as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ok? Por isso que a gente se diferencia das organizações, por isso que o terceiro setor se diferencia das organizações de interesse coletivo. Então, um clube, né, que ajuda os seus próprios associados, essa é a lógica. Bom, e a legislação também trouxe um princípio da transparência, partindo do pressuposto que todos os processos vão ser disponibilizados e são disponibilizados via internet. Né? A gente acompanha os processos lá.
não é de forma dinâmica, porque os processos estão em planilhas, não é verdade? Não é dinâmico. Você não é alguma coisa randômica. Você tem sempre que olhar a planilha para ver se mudou, né? Você não entra com um númerozinho, você tem que ir no localizar, não é isso? Joia. Então, a tramitação do processo, desde o protocolo do requerimento até a sua decisão final. Então, a gente espera que haja a tecnologia da informação suficiente para que isso, agora, com esse tempo que que a 12868 trouxe também para avaliação do poder público, seja atendido. E divulgação dos dados. A gente tem aí um cadastro nacional das entidades, conforme área de atuação. Então, vai existir esse cadastro, ele está previsto em lei. Então, esse cadastro, provavelmente, vocês já devem estar recebendo ofícios, né, solicitando informações para constituir esse cadastro. Tá bom? Agora, quem tem, só lembrando essa questão de cadastro, quem tem a qualificação de utilidade pública federal, naturalmente tem lá no Ministério da Justiça, né? Vocês já entraram e vocês viram que tem todo um sistema intranet muito eficiente. E a regulamentação, assim, porque toda lei depende de uma regulamentação, né? Então, a regulamentação veio posteriormente, da 12.101, veio através do decreto 7237. Logo em seguida, teve o decreto 7.300, que ele trata mais do âmbito da saúde. Então, a gente vai focar principalmente no 7237, porque o foco dele é a certificação, os procedimentos de certificação. E trouxemos para vocês algumas portarias e algumas resoluções específicas, conforme a área de atuação. A portaria 1970, que é do Ministério da Saúde, portaria 353, que é de 2011, do MDS, as resoluções do CNAS e o sistema CICEBAS da educação, que eu estou torcendo que funcione para todos nós. Bom, e fechando essa questão de contexto, eu já inseri algumas informações mais atualizadas, mas o que eu gostaria de passar para vocês é, quanto mais próximo nós estivermos do poder público, né, mais próximos nós vamos ter isenções ou imunidades, o que quer que seja. Né? Essa é uma lógica de governo. Né? Então, se nós estamos atuando conforme a política nacional de assistência social, a gente vai ter que observar ali algumas regulamentações específicas que regem a política nacional de assistência social. Tudo bem? Se eu vou atuar conforme o plano a educação, eu vou observar o Plano Nacional de Educação, a LDB, né? E vou observar qual é o regramento para usufruir, um dos critérios para usufruir, para ter a certificação da isenção, entre aspas, que é para nós a imunidade, não vou cansar de repetir isso, em relação às bolsas, a forma de você aferir, perdão. E a gente tem no âmbito da saúde as políticas de saúde, né? Então, vinculadas ao SUS. Tá bom? Então, a gente tem percentual próprio, assim como também a gente vai ter o SUAS, aqui, a implementação do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência, que é copiado do SUS. Então, essa é a lógica. Queremos atuar com o poder público ou não queremos atuar conforme as políticas públicas. Tá bom? Então, nós estamos aqui todos trabalhando, praticamente, porque quem tem e está envolvido com certificação, a gente tem que observar o que era diferente antes. Tá? Então, é isso que é importante a gente entender. Antes da Lei 12.101, já haviam diretrizes a respeito das políticas, mas não de forma incisiva e obrigatória para trabalhar. Tá bom? Então, um dos aspectos muito importantes, trazidos pela 2868, que foi publicada agora 16 de outubro, é a alteração da Lei 9532 de 97. E por que é importante a gente saber que uma lei altera a outra, que não é a lei da filantropia? Porque essa lei, a 9532, ela vai tratar sobre os critérios tributários. Então, ela vai tratar sobre toda a regulamentação tributária nacional. Tá bom? E um dos critérios que ela tinha, como regra geral, era a vedação à remuneração de dirigentes. Então, era nessa lei que estava baseada a impossibilidade de remunerar dirigentes para quem tinha qualificação, para quem tem a qualificação do SEBAS. Tá bom? Então, essa lei, a 9532 de 97, é lógico que ela não inovou, né? Porque lá a Utilidade Pública Federal também impossibilita remunerar dirigentes. Não é isso? Então, em 97, essa lei também trouxe como um requisito a mais do CTN, do Código Tributário Nacional.
E agora ele foi alterado com uma regra de exceção. Tá bom? Olha lá. O artigo 12 da 9532 de 97, então ele fala, para efeito do disposto no artigo 150, inciso 6º, a linha C, não coloquei, a linha C da Constituição Federal, então ele vai falar sobre a imunidade tributária em relação às entidades na área da saúde, da educação e da assistência, né? Considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que presta os serviços para quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral em caráter complementar às atividades do Estado sem fins lucrativos. A redação ficou ruim, mas a lógica é, sendo uma organização de educação ou assistência social, e também a gente inclui nesse âmbito a saúde, porque o entendimento aí da assistência social também inclui a saúde, do STF, inclusive, vai usufruir da imunidade se não remunerar dirigentes. Olha lá, uma das regras que ele coloca no parágrafo 2º da 9532 é, para o gozo da imunidade, não remunerar por qualquer forma seus dirigentes pelos serviços prestados. E aqui não se confunde com distribuição de receita, que a gente tem muita discussão, né? Agora não vai ter mais, tá bom? Agora, a Receita Federal não tem mais desculpa, porque está claro na lei. Joia? Bom, eu trouxe para vocês o artigo da lei 12.868, que alterou a 12.101. Então, para ter melhor propriedade, a 12.101 foi alterada pela 12.868, ok? Então, a gente pode mencionar tanto uma quanto a outra. Estou mencionando aqui o artigo da lei para poder ficar mais claro para vocês. A entidade beneficente certificada na forma do capítulo 2, fará jus à isenção do pagamento das contribuições, desde que atenda cumulativamente diversos requisitos que tem. Tem o requisito do CTN, ser organização de direito privado, sem fins lucrativos, uma série de requisitos que também estão no CTN. E ela coloca lá, olha, como regra geral, não percebam seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores, etc. e tal, benefícios, vantagens, de forma direta ou indireta, ok? A exigência que se refere ao inciso 1 do caput, ou seja, da cabeça do artigo ali, não impede, olha lá, a exceção à regra. A gente costuma dizer no direito que toda regra tem exceção, né? Então, olha lá, a exceçãozinha que a gente está vendo agora. A possibilidade de remunerar. A remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo empregatício, ok? Não estatutários, são aqueles que não estão no quadro, na ata. Eles foram contratados CLT, ok? São extra-estatutários. Depois a gente pode divagar um pouco mais sobre isso. A remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração inferior em seu valor bruto a 70% do limite estabelecido para a remuneração de servidores do Poder Executivo Federal. Olha que interessante. Ele coloca limite para nós, que somos pessoas jurídicas de direito privado. Eu vou remunerar meu funcionário, ou, né, o diretor da organização, o diretor societário, dentro dos limites que a lei está impondo. E o limite qual que é? 19.641,50. O limite está posto no artigo 37 da Constituição Federal a respeito de servidores públicos. Interessante, né? Como a gente consegue ver, não vê link nenhum, né? Porque é difícil, né? Você tem a organização de direito privado, tem aí os princípios de direito fundamental interferindo nas relações privadas, né? Joia. O valor limite utilizado do serviço público brasileiro no exercício de 2013 é 28 mil. Então, o máximo que o ministro do STF poderia receber é 28 mil. Oi, pois não. Não aceitou. É verdade. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Na organização, né? Parece que ele vai receber R$508. Bom, então, a lógica é esta, gente. O percentual de 70%. Então, fazendo o cálculo, 19 mil. E os quebrados aqui, 641,50. Óbvio que eu sou da área de humanas. Se houve erro de cálculo, foi um lapso, tá bom? Que advogado não erra, tem lapso, né? Você já viu? Advogado não... Depende. Deixa eu voltar lá. Joia. Então, vamos lá. Eu estou mencionando aqui para vocês, porque a gente teve lá a menção 1
de que diretor extra-estatutário pode ser remunerado. Tá bom? Extra-estatutário, ele não compõe os quadros da organização como dirigente, gente. Então, isso é sério, tá? É para a gente pensar e refletir, talvez até estudar melhor sobre esse tema. Para os diretores que são estatutários, a gente tem o limite posto. Joia? E se a gente tiver mais de um diretor estatutário? Né? Joia, olha lá. O total pago a título de remuneração para dirigentes pelo exercício das atribuições estatutárias deve ser inferior a 5 vezes o valor correspondente ao limite individual estabelecido nesse parágrafo. Porque ele colocou assim. Desculpe, gente, vamos só ler o parágrafo segundo, que eu achei que a gente não tinha lido. Vamos lá. A remuneração dos dirigentes estatutários, referidos no inciso 2º, que está lá em cima, que a gente falou que eles são estatutários, que podem receber até 70%, né, dos 28 mil, deverá obedecer às seguintes condições. Nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente, até terceiro grau, inclusive a fim de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores ou equivalentes, olha só, até bisavô. Se você contar, dá marido, mulher, até terceiro grau, porque vó, né, tio, bisavô, terceiro grau, tá bom? E depois ele fala, o total pago a título de remuneração para dirigentes, ó, ele já está pensando que pode ser que tenha mais de um dirigente estatutário, por isso que ele colocou o total, tá bom? Pelo exercício das atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 vezes o valor correspondente ao limite individual estabelecido nesse parágrafo. Então, num raciocínio muito rápido, se eu tenho 3 dirigentes, eles podem receber até o limite de 5 vezes aquele 70% que dá esse valor aqui, ó. 98, 207 e 50. Sim. Sim. Não, pode ser, não precisa ser número 5. Pode ser 3, pode ser, né? É o limite individual. Isso, exatamente. Se o conjunto dela pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7, vai depender. Não, não. Não, o total, então se eu tenho 10, cada um só vai poder ganhar 9.870 e 9.820 e 75, tá bom? Se tiver 10, cada um só pode receber isso. Claro? Se tiver 2, tudo bem, né? Quem que tá no limite, sim. Sim. Não. O teto é 19. O teto, gente, só para a gente poder... O teto individual é 19 mil, ok? Se tiver 10, né, cada um poderá receber até 9.800 e os quebrados, né? Agora, se tiver 2, ele não pode ultrapassar o teto de 19. É a limitação, porque na lei da qualificação de OCIP a gente tem também a possibilidade de remunerar, mas não tem limitação. Talvez por isso que tenha criado esse ruído. Bom, por que é importante a gente mencionar a questão da utilidade pública federal? Porque a nova lei do SEBAS, vamos dizer, a lei alterada, possibilita a remuneração, como a gente acabou de mencionar, mas se a gente inicia todo um processo de alteração estatutária, porque tem todos os processos, né? Se a gente faz alteração estatutária para possibilitar a remuneração de dirigentes, eu não posso manter o título de utilidade pública federal. Tá bom? Então, é necessário fazer toda uma arquitetura, né? Fazer um planejamento a respeito disso. Olha lá. Apesar da utilidade pública federal não ser mais pré-requisito, ele também tem a sua importância. Tá? O decreto 50.517, olhem só o ano, 61. Né? A lei é de 35, o decreto veio 30 anos depois. Veda a remuneração de dirigentes. A utilidade pública federal ela ainda é necessária para a manutenção de convênios ou instrumentos jurídicos congêneres. A gente não pode esquecer. Né? Porque as organizações que estão ali no rol da Lei 866, que é a lei de licitação, que não passam pelo processo licitatório, são aquelas que têm utilidade pública federal. Né? No âmbito da União, são aquelas que têm utilidade pública estadual, no âmbito do Estado. Então, se a gente tem, ou prevê a possibilidade de recebimento de recurso, ou firmar convênio, ou qualquer outro instrumento congênere, é importante manter a utilidade pública federal. Mas vai depender de cada organização. A gente está falando aqui para todas, sem distinguir. Então, é importante que cada organização identifique no seu planejamento qual é o interesse.
Ok? Bom, vamos lá. Então, a entidade beneficente certificada, eu trouxe para vocês aqui os critérios, os requisitos que estão taxativamente na lei. Então, é texto de lei, é letra da lei, então a gente pode mencionar rapidamente, porque tem aspectos que são bem interessantes para a gente poder abordar. Então, obviamente, tem a regra de exceção em relação à remuneração de dirigentes, a aplicação das suas rendas, né, e o seu superávit na sua própria atividade. Como a gente diz, em relação à isenção da cota patronal do INSS, não existe almoço grátis. Né? Você deixa de pagar, você vai reinvestir o valor, não é isso? Apresenta certidão negativa ou positiva, isso deu muito problema, deu muita discussão. Mantém a escrituração contábil regular, não distribua os seus resultados e, finalmente, mantém em boa ordem e à disposição da Receita Federal a sua documentação contábil, que é alguma coisa que a gente já sabia. Né? A isenção de que trata o CAPT não se estende à entidade com personalidade jurídica própria, constituída e mantida por entidade a quem direito à isenção tenha sido reconhecido. Então, aqui é uma celeuma que existe em relação à entidade mantida, à instituição de educação, que eu vou abordar ali na frente. Bom, então vamos lá. A questão da assistência social. Tem alguma organização aqui que trabalha com assistência? Só para eu poder entender, só levanta a mão. Ah, joia, então tá, ok. Eu tenho uma inclinação muito grande na área da assistência, porque eu estive no CNAS por recomendação aqui da comissão, então, por isso que acaba frisando bastante. Okay? No âmbito da assistência social, essa lei realizou algumas alterações que são bem consideráveis. Tá? Existiam algumas organizações num certo limbo, numa falta de reconhecimento público, e a gente tem uma legislação ou uma insegurança jurídica muito grande. No âmbito da assistência social, ele coloca, considera-se entidade de assistência social aquelas que prestam sem fins lucrativos atendimento e assessoramento aos beneficiários da política nacional. Eu quero atender e quero assessorar, né, e realizar a promoção da defesa de direitos do público da política nacional. Isso a gente tem que pensar, ok? Qual que é uma das questões que a gente mais vê em relação às organizações que têm projetos de assistência social? A questão da linguagem estatutária, né, muito carente, a gente tem que estar adequado à linguagem da política, é vulnerabilidade social. Né? A gente tem alguns pontos que a gente necessariamente tem que conhecer. Tá? Não só em relação à questão estatutária, mas em relação ao relatório de atividades, em relação ao plano de ação, né, dizer como que os usuários participam da tomada de decisão, de aprimoramento de projetos. Tá bom? Isso é importante. E algumas inovações que foram trazidas em relação às organizações que trabalham com pessoas com deficiência. Então, na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência. Então, isso estava mencionado na 1201, mas talvez não com tanta clareza, que as entidades são de assistência social. Ok? Não é um programa, um projeto ou um serviço. Isso tem que ficar muito claro. A entidade é considerada de assistência social em função desse DNA dela, tá bom? De trabalhar com pessoas com deficiência, na sua habilitação e reabilitação. Assim como também as organizações que trabalham com aprendiz, né, a gente conhece algumas organizações que trabalham com aprendizagem. Então, as entidades que trabalham com o jovem aprendiz são entidades beneficentes de assistência social, ok? A lei não está falando que o projeto que ela faz ou o programa que ela faz é de assistência social, está dizendo que ela é. Tá? Joia. Isso é importante por quê? Porque na área da assistência, a gente inscreve a entidade na sua sede, mas você inscreve projetos, programas e serviços aonde você desenvolve as demais atividades, tá bom? Por isso que é importante a gente entender que muitas vezes a leitura é entidade e outras vezes é projetos, programas ou serviços. Ok. Então, essas foram duas inovações muito grandes ligadas à aprendizagem e pessoas com deficiência. Aqui também, as organizações que realizam acolhimento institucional, provisório de seus acompanhantes que estejam em trânsito. Né? Quantos de nós já não conhecemos organizações que fazem esse traslado, né, de pessoas que têm câncer, que vão fazer tratamento aqui em São Paulo, vêm de outras regiões do país. Então, elas foram contempladas. E aqui nós temos uma regra que também ainda precisa ser implementada. Olha lá. A comprovação do vínculo da entidade de assistência social à rede socioassistencial privada
no âmbito do SUAS, o que quer dizer isso, né? Existe um entendimento de que... Entendimento eu digo porque é do CNAS, tá? A rede socioassistencial privada são as organizações do terceiro setor, as organizações beneficentes, que não têm convênio, que não recebem recurso público, que se autossustentam. Tá bom? Então, as organizações que não recebem recurso público, vocês vão observar, as assistentes sociais que trabalham, ou que se tem alguma assistente social que trabalha nas organizações, vão observar essa desnaturalização, né? Então, quem não tem convênio, eles dizem que faz parte da rede privada. Ok? Quem recebe recurso público é a rede pública, está incluída junto com a rede pública. Interessante, né? E no âmbito do SUAS? SUAS é um sistema, assim como o SUS, que não foi implementado ainda. Tá bom? Mas vai ter caminho direto para o SEBAS, quem tiver qualquer vínculo, quem tiver efetivamente inscrição no SUAS, né? Estiver vinculado ao SUAS. Bom, no âmbito da saúde, eu vou fazer uma passagem muito rápida. A gente tem uma inovação trazida pela 12868, que é em relação às ações e serviços de promoção à saúde. A gente tinha menção na lei em relação à promoção e atenção à saúde, já há alguns anos atrás, mas agora elas vieram de forma taxativa, o que facilita muito as organizações de saúde que trabalham com apoio, né? Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que a gente tem. Então, além do atendimento ambulatorial e internações, que os hospitais filantrópicos possuem, eles podem desenvolver atividades de apoio. Quais são elas? Nutrição e alimentação saudável, prática corporal, prevenção ao câncer, outras drogas, como que está aqui? Desculpe, gente. Prevenção ao câncer, ao vírus da imunodeficiência humana, o HIV, olha lá, a malária e a dengue. Então, essas organizações trabalham em campanhas, em promoção de conhecimento. Tem uma organização específica que eu posso usar como exemplo, que é o Oncoguia. É um portal da internet que ele atua na promoção e disseminação de conhecimento em relação ao câncer. É extremamente dinâmico, informativo, tem ações, inclusive, específicas pró ao paciente. Então, é um outro viés da saúde, tá bom? Que não tinha sido contemplado de forma taxativa. E aí a gente tem quais são os meios que essas organizações de apoio, ou essas organizações que trabalham na promoção dos direitos ligados à saúde atuam. Então, estudos de avaliação e incorporação de tecnologias, capacitação de recursos, pesquisas de interesse público, desenvolvimento de técnicas e operação de gestão em serviços de saúde. Lembrando que ele foi trazido aqui de forma taxativa, mas o caráter é muito mais exemplificativo. E no âmbito da educação, que o meu colega vai esmiuçar, tem diversas informações interessantes vinculadas à educação básica e superior, mas mais interessante é que foi incluída a pós-graduação, né? Então, estrito sensu, não tinha sido contemplado, então o mestrado, doutorado. A análise socioeconômica do candidato mudou, né? Assim como também o perfil e o percentual das bolsas, a gente tem que se adequar. O Dr. Cláudio, que também é economista, vai falar do cálculo, né? Aquele cálculo 16,66. E os critérios de concessão no âmbito da educação são muito mais voltados aos aspectos contábeis. Por isso que é importante a gente ter essa linha de raciocínio que o Dr. Cláudio também vai passar, fiscal contábil. Tá bom? Eu me lembro que eu ouvi recentemente um dos principais problemas vinculados à certificação é a análise contábil das organizações. Então, isso é algo que a gente tem que se atentar. A gente tem que dizer certo o que a gente faz, né? Não sei quantos de vocês leram no jornal recentemente, o presidente da Sociedade de Beneficência Portuguesa teve os bens bloqueados, 10 milhões de reais. Né? Porque um número do SUS, ou sei lá, uma fração de número, foi errado para o Ministério da Saúde, e aí houve toda uma interpretação da Receita, e, enfim, 10 milhões. Depois vocês pesquisem na internet quem que é o presidente da Sociedade de Beneficência Portuguesa. Tá bom? Não sei se faz tanta diferença, mas enfim, faz diferença. Né? São 10 milhões de reais. No âmbito da educação, tanto a mantenedora quanto a instituição de educação propriamente dita foi contemplada de maneira diferenciada. Então, isso é importante que a gente tenha esse entendimento e faça a dissociação. E um aspecto muito importante que eu gostaria de passar para vocês é em relação a prazos de tempestividade, prazos de apresentação, ok? Então, olha lá.
eu corri um pouco mais para poder chegar com calma aqui, tá bom? Então, o critério agora é deferimento, tá? Então, o critério é deferimento. Então, os protocolos de renovação realizados entre 30 de novembro, e aí vamos lembrar lá, 30 de novembro de 2009, tá? A partir da vigência da Lei da Filantropia, tá bom? Então, vou ler de novo. Os protocolos de renovação a partir da Lei da Filantropia e 31/12 de 2011 possuem a validade de 5 anos, tá bom? Os protocolos feitos nesse prazo possuem a validade de 5 anos. Essa é a regra de exceção, tá bom? Vai valer durante 5 anos daquele período. Então, se eu tinha pedido de renovação protocolado nesse período, o meu certificado deve valer por 5 anos, é o que está dizendo a lei. Ok? Agora, em relação à tempestividade, então, tempestividade é eu protocolar dentro do tempo, não é isso? Então, em relação à tempestividade, ao tempo certo de se protocolar, olha lá, os pedidos anteriores a essa lei, a 12.868, tá bom? Então, 16 de outubro, serão interpretados de maneira a terem a sua renovação até o final do término da validade do certificado então vigente. Então, a gente tem que se atentar a esse prazo. Olha lá. Tempestiva renovação protocolada entre 30 de novembro de 2009 até a data da publicação dessa 12.868. Tá bom? Vai ser tempestiva, se eu protocolar nesse período. Tá bom? Tá bom nada, né? É super complicado, eu sei. Mas vai ficar com vocês esse material. Qualquer coisa depois a gente tira a dúvida. Agora a regra de exceção ali também. Ó, pedidos de renovação protocolados entre 30 de novembro de 2009 e 31 de dezembro, e até 360 dias após a validade do certificado anterior, também serão considerados tempestivos. Por quê? Porque quase nenhuma organização conseguiu cumprir o prazo dos 6 meses. Tá bom? Apresentar 6 meses antes. É a tradução desse último aqui. Joia? Mais ou menos? Depois a gente pode conversar, tá bom? Então, voltando a essa questão da tempestividade, será considerado tempestivo o pedido de renovação do certificação protocolado no decorrer de um ano, olha lá, 360 dias, que era essa regra dos 6 meses. Agora não é mais regra dos 6 meses, são 360 dias. Então não é um ano, tá, gente? Né? Não, tem um ano. Não, não tem um ano, né? É igual o prazo. O prazo, quando a gente conta dia a dia no calendário. É exatamente igual, tá bom? Não é um ano, são 360 dias. Exatamente. Põe 302 meses. Protocolo dentro desse período e não superior a 360 dias. Então, não adianta a gente ficar com medo e protocolar antes desses 360 dias. Não vai ser conhecido. Significa não vai ser conhecido, eles vão receber e vão jogar toda a documentação no lixo, porque não vai ser conhecido. Tem que ser dentro desse período de um ano. Tá bom? Não precisa ser mais que um ano, mas pelo menos um ano. Joia? A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado. Isso aqui é muito bom, porque antes a gente ficava, mas e aí, se for indefinir, né, como que eu vou fazer? Vai ficar válido até a data da decisão final. Ok? Bom, então eu encerrei aqui a minha parte. Eu só, não sei se eu mencionei a ADIM, é que eu coloquei uns no final, caso tivesse mais tempo, mas espera aí. Que eu coloquei, aqui. Só queria ressaltar para vocês, o Dr. Cláudio vai focar, mas por que a gente discute tanto a questão do SEBAS, a questão da imunidade, a questão da isenção? Porque ela é constitucional, tá bom? Porque ela realmente advém da Constituição Federal, e a gente tem aqui o voto do ministro Moreira Alves em 99, pasmem, em 99, em relação à ADIM 2028 das Santas Casas, tratando a respeito da assistência social de maneira ampla, ok? E nós tivemos agora recentemente uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, o que significa isso? Nós estamos questionando a constitucionalidade da Lei 12.101. Bom, a CONFENEM, a Confederação Nacional de Educação, e há também uma ADIM que essa comissão de terceiro setor participou, ok? A 4891. Nós participamos da redação
dessa ADIM, também em face da 12.101. Então, contra a 12.101, em relação às suas inúmeras inconstitucionalidades, a gente propôs a ADIM. E tem aí algumas ações de apoio, que é a Amicus Curiae, que recentemente foram propostas, tá bom?